Boa tarde, pessoal. Vamos fazer aqui uma segunda etapa. Eu vou estar mostrando a vocês uma outra impressora que eu instalei aqui, tá? Para reforçar mais ainda o aprendizado de vocês. Então, além daquele vídeo que eu fiz com o nome de impressão 1, vai aparecer agora um outro vídeo que eu vou estar disponibilizando para vocês com o nome de impressão 2. Isso é uma outra impressora, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, que as configurações podem variar um pouco de impressora para impressora, mas vamos dizer assim, a base, assim, aquela coisa básica, vocês vão encontrar em todas as impressoras, tá? Então vamos ver aqui. Vamos supor, eu instalei aqui a Samsung, tá? Que é uma impressora somente em preto e branco que eu tenho. Então, como que eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou abrir um arquivo do WordPad. Vou ver se eu tenho algum arquivo aqui. Tenho aqui um aqui, exercício de WordPad, certo? Tá aqui. Aí eu quero imprimir esse documento, certo? Como que eu faço para imprimir esse documento? Eu vou, conforme eu já falei com vocês, existem vários sites, ou melhor dizendo, existem programas que já vêm o ícone da impressora, certo? Mas alguns não vêm, conforme é o caso aqui do WordPad. Vocês vão ter que clicar em arquivo. No meu WordPad aqui, o arquivo, ele tem uma setinha branca aqui, mas eu sei que é aqui, porque o meu computador tem uma configuração um pouco diferente da de vocês. O de vocês deve aparecer em arquivo. O meu aqui, ele aparece nessa setinha branca que tem aqui, ó. Aí eu vou clicar aqui e vou clicar em imprimir. Ó, imprimir. Então eu vou selecionar essa impressora aqui, que já está selecionada, Samsung Universal Print Drive 2. Ela já está selecionada, certo? Então vamos dar uma lida aqui mais ou menos, certo? Ó, ela tem aqui aquela situação de imprimir tudo, né? E imprimir as páginas, que foi aquela situação que eu falei para vocês. Aqui está marcado tudo. Se eu colocar páginas, aí eu vou entrar naquela situação, lembra? Da página 1 até a página 5. Aí se iria imprimir 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o tracinho representa o intervalo de 1 até o 5. Aí eu quero imprimir também a 7 e a 8. Aí eu vou botar vírgula 7, vírgula 8. Então, só relembrando, de 1 até determinado número, ou de um número até um determinado outro número, ele é separado por tracinho, que corresponde ao intervalo. E a vírgula corresponde às páginas intercaladas, certo? Então, eu vou voltar aqui e vou deixar novamente como tudo. Aqui eu tenho aqui a quantidade de cópias, tá vendo? Foi aquilo que a gente já falou. Se eu botar duas, vai sair 2 cópias de todas as páginas. Ou seja, a página, gente, é igual uma folha. Eu estou fazendo uma digitação aqui. Eu digitei tudo, digitei a página inteira. Eu quero continuar digitando, o programa vai avançar para outra página. Então eu posso digitar 2, 3, quantas páginas eu quiser. Posso até escrever um livro aqui, entendeu? Não tem problema nenhum. Aí quando eu botar para imprimir, se eu colocar 2, vai sair 2 cópias de cada página. Ou seja, aqui ele imprime a cópia, é como se fosse o arquivo inteiro. E o que é o arquivo inteiro? É a quantidade de páginas que foram utilizadas para ser criado esse arquivo. Ou seja, depende da necessidade de cada um. Tá? Então isso aqui está claro. Agora, no outro programa, na outra impressora, a gente entrava lá em propriedades da impressora, para a gente fazer algumas configurações. Nesse caso aqui na Samsung, eu não tenho essa opção, esse item com esse nome, escrito assim, propriedades da impressora. Eu tenho preferências. Então, o que eu faço? Eu vou clicar em preferências. Ó, cliquei aqui em preferências. Ó, abriu.
Aí a gente vai dar uma vida, né? Porque ela é bem diferente da Epson. Aí eu tenho ali, repare que lá em cima estão marcadas as minhas opções, ó, tá vendo? Então eu vou usar assim, o básico. Vocês vão lembrar só das coisas que eu já falei. Porque conforme eu disse antes, a impressora, ela vem com uma... Quando você instala o programa de instalação, ela vem com uma configuração padrão, certo? Então, basicamente, se a gente repetir tudo aquilo que já está configurado, a gente não vai ter problema, certo? Então, não tem muito que se preocupar com isso. Agora, eu estou dando umas dicas de vocês para vocês entenderem um pouco dessa parte de configuração. No caso aqui, ó, ela já veio configurado para retrato. Eu falei que retrato é em pé, é vertical. E paisagem, eu vou clicar aqui, ó, em paisagem, ele é assim, ó, horizontal. Então, retrato é vertical, a folha sai em pé, e paisagem é horizontal, a folha sai deitada, certo? Aqui não precisa vocês mexerem não, tá? Essas coisas que tem assim diferente, que eu não vou falar, um dia que vocês tiverem a curiosidade, eu vou mexer nisso aqui e vou ver o que acontece. Aí o que você faz? Antes de mexer, vocês anotam a forma que estava antes. Nesse caso aqui, eu estou em paisagem, 0 graus, uma página por lado. Vocês anotam a forma que estava, depois altera, imprime, vê o que aconteceu. Se não gostou ou não achou legal alguma coisa, quiser manter, é só vocês olharem na anotação de vocês, a configuração que vocês anotaram, que vai voltar tudo como estava antes, certo? Então não tem que ter receio de ousar, de tentar fazer. No início vai ter que gastar muitas folhas mesmo, não tem jeito, certo? Então aqui eu tenho a opção de papel. Papel, tá vendo? Eu havia marcado lá na frente a quantidade de cópias 2. Aqui continua aqui, ó, apareceu 2. Mas eu ainda posso alterar, ó. Se eu clicar aqui, eu ainda posso alterar as minhas quantidades de cópias, tá? Aí vem aquela história de tamanho do original, que eu falei para vocês, o A4, o ofício, o A5, o A6, certo? Então aqui seria o tamanho do papel. Porcentagem pode deixar isso assim mesmo. Padrão de impressora, que não precisa mexer não, tá? Vocês só vão lembrar só aquilo que eu já falei. O que eu não falei, ignora, tá? Porque a gente não vai se aprofundar em muito detalhe de impressão não. A intenção de vocês é colocar um documento lá e imprimir, só isso, né? Então aqui eu tenho a opção de gráficos, ó. Gráficos, aí entra naquela parte de qualidade que eu já falei com vocês. Eu tenho a qualidade normal, né, que normal é a mesma coisa que o padrão, né? Normal e padrão é a mesma coisa. E tenho aqui rascunho. E a gente já falou sobre isso, a diferença de um rascunho para um padrão ou para uma impressão de alta qualidade, certo? Aqui eu tenho aqui a fonte e o texto. Aí tá aqui, ó, texto nítido. Deixa assim mesmo, certo? Aqui embaixo não há necessidade de mexer não. E avançado, deixa eu ver, também não tem nada que vocês alterarem, certo? Então a gente mexeu na configuração todas, certo? Vamos dar o OK. A minha aqui vai estar um pouco escondida aqui, ó, mas o OK está aqui embaixo, tá? Que eu mexi na, ó, deixa eu marcar aqui para vocês. Ele está bem aqui embaixo, é porque eu estou fazendo uma gravação, então a tela ficou em cima da outra. Mas não tem problema nenhum, ó. Agora apareceu o meu OK aqui, ó, ele aqui, ó, OK. Feito, quando vocês terminarem de fazer a configuração, é só clicar no OK aqui. Pronto. Clicou no OK, tá tudo configurado. Aí vocês vão clicar em imprimir, certo? No caso aqui, vou voltar para uma, ó. Aí vai sair o que? Quando eu clicar em imprimir, vai sair uma cópia de cada página, certo? Lembrando que esse arquivo aqui essa impressora, por ser preta e branca, ela não tem as mesmas coisas que teriam na colorida, naquela Epson L355 que eu mostrei no primeiro vídeo, né? São características diferentes,
certo? Então, mas é só vocês darem uma lida e lembrarem das coisas que eu já falei, do que vocês já anotaram, e depois só clicar aqui para imprimir. Lembrando que a impressora tem que estar ligada, o cabo da impressora tem que estar conectado ao computador e os drives já tem que estar instalados, tá? Eu vou encerrar aqui essa parte de impressão, que seria impressão 2, e logo a seguir eu vou fazer a gravação do vídeo de scanner 2, que seria um scanner diferente, um scanner dessa mesma impressora, porque antes eu mostrei o scanner para vocês da Epson Web 355. Agora eu vou estar fazendo outra gravação com a demonstração do scanner da Samsung, certo? Então, por hora é só isso. Tchau, uma boa tarde.